Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Nós estamos indo aqui para a sexta noite, o sexto tema da série Restaurados em Cristo. E eu queria convidar você que ainda não assistiu, talvez as outras noites, que você possa entrar no nosso canal Adventistas Paquetá Praia Grande, tá certo? Entra nesse canal, você vai poder ter acesso aos vídeos. Todos os vídeos estão ali listados, o tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tá tudo lá listado para que você possa assistir, curtir, compartilhar com seus amigos e fazer com essa mensagem de esperança, com essa mensagem de amor chegue em muita gente, tá certo? Nós estamos tratando aqui essa semana sobre a vida de Jesus. Nós estamos conhecendo uma face de Jesus que talvez o mundo hoje perdeu no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema, talvez um dos temas mais fortes dessa semana. Um tema que eu tenho minhas dúvidas que você já ouviu ser pregado talvez em outra comunidade religiosa. Na verdade, as pessoas têm medo de falar sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite. Mas é importante que você e eu conheçamos a verdade sobre o pecado, um pecado que a Bíblia diz que é considerado um pecado imperdoável e que alguém cometeu naquela última semana antes da morte de Jesus. Jesus teve que lidar com essa situação e nós vamos entender um pouco disso hoje. Mas antes de eu começar aqui, eu queria realmente mais uma vez agradecer você que está conosco. Realmente a nossa transmissão aí no Facebook, você que está ao vivo com a gente também aqui no Zoom, um pouquinho mais perto, eu vejo você na minha tela aqui, né? Tem um monte de gente participando com a gente, você que também está com a gente aí no Instagram, acompanhando, que Deus abençoe você e que a graça de Jesus seja com a tua vida, tá certo? Antes de começar, eu quero fazer uma oração com você, posso orar com você? Você está com a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, isso, pega a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, junta a família aí na sala, eu sempre falo isso todas as noites, junta a família na sala, arruma aí a mesa da cozinha para que todo mundo possa sentar. Se você está com o celularzinho, não tem problema, se você está no iPad, se você conseguiu acessar na televisão lá, coloca lá, né, no browser da televisão, também vai dar certo, mas reúne o povo que agora é hora de você aprender uma mensagem especial da Bíblia, porque nessa comunidade, a comunidade Adventistas Paquetá, nós estudamos a Bíblia. E nós queremos que você hoje aprenda mais sobre Jesus. Se tem uma pessoa que não dá para ter preconceito, se tem uma pessoa que não dá para a gente poder evitar, é a pessoa de Jesus, entenda isso. Sabe, você até pode ter algum preconceito contra alguma religião ou denominação religiosa, mas contra Cristo não dá, gente. Cristo é a pessoa mais coerente que eu conheço. Tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia a respeito de Cristo, sabe, está em uma harmonia com os princípios que uma pessoa deveria viver no seu dia a dia. Eu vou dizer mais, Cristo jamais pediu algo para os seus seguidores que Ele mesmo não foi capaz de cumprir. Cristo não pede nada para você e para mim que Ele mesmo ao estar aqui nesse mundo, que Ele mesmo não cumpriu ou que Ele mesmo não vivenciou e que Ele sabe que é possível você passar e você vencer. Cristo é coerente, Cristo é justo, Cristo, Ele é incrível. E eu queria nessa noite convidar você a conhecer mais um aspecto da vida de Cristo e dos ensinos de Cristo. Está com a sua Bíblia? Pegou a sua Bíblia? Legal, você está com a sua Bíblia aí? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Jesus. Querido e bom Deus, eu quero abrir a Bíblia nessa noite com os meus amigos. Pai, nós estamos estudando aqui sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez homem, habitou entre nós, revelando como é o coração de Deus. Senhor, estudar a vida de Cristo é um privilégio e nessa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre Ele e um dos ensinos que Ele deixou essa terra que muita gente treme quando ouve, mas nós queremos esclarecer isso nessa noite para que a Tua paz venha ao nosso coração e para que ao aproveitarmos a oportunidade deste ensino, da decisão que esse ensino traz, unido a ele, possamos viver uma nova vida contigo. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração, que Teu Santo Espírito me guie agora e também guie a cada um dos amigos que está nessa live, nessa transmissão. Senhor, por favor, que essa transmissão chegue àquelas pessoas que precisam dessa mensagem hoje, Pai. Eu lhe peço, Senhor, que o Teu poder se manifeste através do estudo da Tua palavra nessa noite. Seja conosco,
Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém. Muito bem. Antes de abrir a Bíblia, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história para você. Todas as noites a gente está contando histórias aqui, não é verdade? E eu queria contar uma história. Só que para contar essa história eu vou colocar aqui um PowerPoint. É interessante você me acompanhar. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Eu queria colocar um PowerPoint especial. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok, eu quero contar essa história aqui para você. Se está conseguindo ver aí, me dá um ok. Legal. Você conhece a história do Zé, Rosângela? Você conhece o Zé? Hã? Eu conheço, não sei se eu conheço esse. Esse Zé aqui, esse cara é interessante, tá? Eu vou contar a história dele. Não sei se o Oséias, quem sabe o João. Eu não sei se você que está no Facebook conhece o Zé, mas eu quero contar a história do Zé. O Zé era um dos melhores funcionários de uma grande indústria lá na sua cidade. Ele morava aí na Baixada Santista, viu, Rô? Morava nessa região aí de vocês. E o Zé conta a história que ele durante 20 anos era um homem que nunca se atrasou no trabalho. Imagina isso, 20 anos, era aquele funcionário exemplar, sabe aquela pessoa que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, é o patrimônio da empresa, o chefe já está acostumado com ele abria a empresa logo cedo, era o primeiro a chegar, o último a sair, e o Zé, as pessoas gostavam do Zé. Mas um dia, conta-se a história que estava chovendo muito aí na Baixada, e o Zé, aquele dia ele não chegou na empresa. E as pessoas chegaram, logo os encarregados abriram lá a empresa e tal, e de repente alguém virou assim e falou: "Ué, gente, cadê o Zé?" O patrão já estava lá também na empresa e tal, e o pessoal começou: "Cadê o Zé? Cadê o Zé?" Sabe, preocupados. De repente alguém pôs a mão na cabeça e falou: "Meu Deus do céu, patrão do céu, o patrão tomou um suco aqui, que foi? O Zé, patrão, mas o que tem o Zé? A gente viu, o Zé não chegou, você sabe de alguma coisa?" "Patrão, você não tem ideia, o Zé mora lá na Baixada, patrão. O Zé mora na região mais baixa lá da cidade, e ele mora perto do córrego central da cidade. Patrão do céu, aquilo lá enche quando chove, e choveu muito a noite passada. Patrão, o Zé deve estar ilhado. Patrão, você vai precisar fazer alguma coisa para ajudar o Zé." E o patrão: "Não, realmente, nós temos que fazer, e vamos lá." E juntaram e foram. Quando chegaram perto da casa do Zé, na rua da casa do Zé, gente, olha só como é que estava a situação, olha aqui. Olha só, não dava mais para entrar, de carro não dava mais. Então o povo entrou de a pé, a água não havia subido muito ainda, mas entraram ali e de repente, quando chegaram lá, conseguiram chegar na janelinha da casa do Zé. E o amigo dele gritou: "Zé, eu vim aqui para chamar você, você está aí dentro, está tudo bem?" "Ô, Luiz, eu estou aqui, Luiz. Tá tudo bem, fique tranquilo." "Zé, mas olha só como é que está a situação da rua, Zé, a água não entrou na sua casa ainda, mas vai entrar, Zé, a chuva vai continuar. Zé, sai daí, vamos embora, o patrão mandou eu com o carro aqui, eu estou com o carro, vamos embora, Zé, junta as coisas, vamos embora." O Zé olhou bem para o Luiz e falou: "Luiz, fique tranquilo, eu creio em Deus, e o meu Deus vai me salvar, Luiz, pode ficar sossegado, pode ir lá." O Luiz falou: "Mas Zé, você está ficando louco, Zé, olha a água aqui, olha aqui onde está a água, Zé, eu quase não consegui chegar, ela vai subir." "Não, Luiz, pode ir embora tranquilo, que Deus vai me salvar, já orei a Deus, eu acredito em Deus e Ele vai me salvar." E diz a história que não teve jeito, o Luiz foi embora e o Zé ficou lá. E o pessoal ficou inconformado. Quando ele chegou na empresa, falou: "Olha, o Zé não quis vir." Falou: "Não, mas como assim o Zé não quis vir? O Zé vai morrer afogado." E a chuva tinha voltado. E a água continuava subindo. E olha só, e aí o patrão teve uma ideia: "Olha, nós temos um barco aqui no pátio da empresa, pega esse barco, vai para lá, porque a água já deve ter subido, vai até a casa do Zé e tira o Zé de lá." E lá foi o pessoal da empresa com o barquinho. Olha só, gente, olha só o nível que estava a situação. E foram com o barquinho e chegaram lá na porta da casa do Zé: "Zé, você está aí?" "Não, estou aqui. O Zé já estava em cima da mesa, já tinha subido as coisas, a água já tinha entrado dentro de casa. E: "Zé, vamos embora, o patrão cedeu o barco, estamos aqui com o barco, vamos embora, Zé." E disse que o Zé falou: "Gente, fique tranquilo, já falei para o Luiz, eu creio em Deus, eu já orei a Deus, roguei uma prece ao Senhor, e o Senhor vai me salvar, fique tranquilo, pode ir embora." E gente, não teve o que fazer. E o Zé falou: "Não
não quis sair em cima da mesa lá, a família já em cima da mesa. E diz a história que realmente eles tiveram que ir embora, e eles foram embora. Chegaram lá, contaram para o patrão de novo, falou: patrão, o Zé não quis sair, patrão, e a chuva não para. A água já estava dentro de casa, já estava batendo na mesa, o Zé estava lá em cima. Patrão do céu, o que a gente faz? Olha, o patrão, não conformado, ligou para os bombeiros. Falou: gente, é o seguinte, eu tenho um funcionário, o nome dele é Zé, na rua tal, número tal, nós já fomos lá, o Zé está enroscado, ilhado, pelo amor de Deus, salva o Zé. E lá foram os bombeiros, com um helicóptero agora, porque a água já tinha subido, o Zé já tinha ido para o telhado, e lá foram os bombeiros com o helicóptero. E gente, e o helicóptero chegou lá perto da casa do Zé, em cima do telhado, o Zé estava lá em cima, ele, o cachorro já, né? E Zé, e gritaram lá de cima, jogaram uma corda para ele, falou: Zé, é o seguinte, Zé, a sua casa vai ser levada, eu não sei como é que você não foi levado ainda, Zé, pelo amor de Deus, agarra essa corda, nós vamos te puxar, nós vamos levar, tirar você daqui, você vai se salvar. Sabe o que o Zé falou? Pode ficar tranquilo, gente. Pode ajudar outras pessoas, aí deve ter mais gente precisando. Eu sou alguém que crê em Deus, eu já disse para o povo, eu creio em Deus, e eu falei: Senhor, o Senhor me salve, por favor, eu sou fiel a Ti, e Ele vai me salvar, pode ir embora. Gente, olha só como é que estava a casinha do Zé. E diz a história que não teve jeito, a corda ali diante do Zé, o helicóptero lá em cima, o pessoal gritando: Zé, vamos embora, você vai morrer. Não, eu creio em Deus, pode ir embora. E sabe, gente, não teve jeito. E sabe o que aconteceu com o Zé? Quem chuta aí? Põe aí no chat. Põe aí no chat. O que você acha que aconteceu com o Zé? O Zé se salvou ou não? É, amigo, é isso mesmo. O Zé morreu. Morreu o Zé. A água subiu, levou tudo e levou o Zé junto. E conta-se a história com E, né, porque não é verdade, é apenas uma ilustração, que o Zé morreu e foi para o céu. E quando chegou lá no céu, ele estranhou. Falou: ué, ele estranhou. Mas como assim no céu? Zé, aí disse que o São Pedro estava na porta lá, falou: Zé, você morreu, então, mas você está aqui, está tudo certo. Ele falou: não está tudo certo não. Como é que eu morri? Zé, você morreu na enchente. Não está certo não, eu quero falar com o responsável aqui. Eu quero falar com o responsável, porque não é possível. Eu pedi para Deus, para Ele me salvar. Eu orei a Deus várias vezes, eu era fiel, eu sempre fui fiel, fui na igreja, sou um rapaz de Jesus. Como é que pode um negócio desse? E diz que o São Pedro levou ele até Jesus. Aliás, até Deus o Pai mesmo. Ela foi direto em Deus o Pai. Chegou em Deus o Pai. O Zé falou: Senhor, eu tenho uma reclamação a fazer. E o Senhor falou para ele: diga, Zé. Senhor, eu morri. Você morreu, Zé. Como assim, Senhor? Eu não pedi para o Senhor me salvar? Pediu, e eu ouvi. Você pediu algumas vezes, inclusive, Zé. Mas eu cumpri a minha parte. Como assim o Senhor cumpriu a sua parte? Se o Senhor tivesse cumprido, eu não tinha morrido. Como não, Zé? Zé, você lembra? Primeiro, quando você clamou a minha ajuda, eu enviei o seu amigo Luiz lá na sua porta. Ele bateu na sua porta, chamou o seu nome, pediu para você sair, a água estava baixa ainda. E você disse: não, Zé. Depois, Zé, você continuou clamando a mim, então o que eu fiz? Mandei o barco para te salvar, o barco lá da empresa. E os seus amigos vieram com o barco, você já estava em cima da mesa, você lembra desse momento? Não lembro, Senhor. Então, você clamou a mim, eu mandei o barco. Zé, essa foi a segunda chance, e você não quis. E Zé, se não fosse muito, você continuou clamando, a água subiu um pouco mais. Você lembra quando você subiu para o telhado? Lembro. Você clamou o meu nome? Clamei, Senhor. Pois é, Zé, eu enviei um helicóptero para poder retirar você de lá, e você não aproveitou essa oportunidade. Zé, por 3 vezes eu te chamei, por 3 vezes eu te dei a chance, e você rejeitou todas elas. É por isso que você morreu, Zé. É por isso que você morreu, Zé. Sabe, amigos, hoje eu quero falar de alguém que também rejeitou uma oportunidade tremenda.
que Cristo deu a ele. Eu quero dizer para você que Cristo, ele dá a chance da salvação para todas as pessoas. Sabe, a única vez que a Bíblia fala de predestinação, já ouviu falar sobre isso? Tem muita ideia maluca sobre predestinação por aí, não entra nelas. Eu quero dizer o que a Bíblia fala sobre predestinação. A Bíblia diz que todos nós somos predestinados à salvação. É isso mesmo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que somente os escolhidos venham se salvar. É isso? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem é que recebe a salvação ao crer em Jesus? Quem? Diz para mim. Coloca aí no chat. Quem? Todos. Todos nós somos predestinados à salvação. Se a gente quiser, a gente pode ser salvo. Isso aí, olha aí, obrigado. A Rosângela comentou lá no chat. Todos. E Deus, ele insiste, ele trabalha com todas as pessoas para que eles possam ouvir a sua voz e responder ao seu chamado. Você quer confirmar isso na Bíblia? Vamos lá, abre no livro de Isaías. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, viu? Isaías, abre lá Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, verso 21, abre lá. Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha só o que a Bíblia está revelando para você e para mim nessa noite. Olha que coisa fantástica. A Bíblia está dizendo para você e para mim hoje que Deus trabalha e insiste para salvar e dar a oportunidade da salvação a todas as pessoas. Pastor, o senhor está brincando? Até aquele que está preso? Até para aquele que está preso. Pastor, mas para aquela mulher da vida lá da rua? Para ela também. Pastor, mas para aquele que se relaciona com pessoas do mesmo sexo? Sim. Jesus o ama e quer salvá-lo. Pastor, mas e o traficante do bairro? A boca é bem de frente onde eu moro. Sim, também. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías capítulo 30, verso 21. Diz assim, acompanha na sua Bíblia. Quando te desviares para a direita, quando te desviares do caminho, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, como que uma voz dizendo que este é o caminho, andai por ele. Olha só que interessante. A Bíblia está dizendo que quando nós estivermos para nos desviar da rota, da direção que Deus quer para a nossa vida, nós ouviremos uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Uma impressão. Eu não sei se você já sentiu isso, eu já senti na minha vida algumas vezes. Essa voz, quem é que fala? Este é o caminho, andai por ele. Está lá no livro de João, capítulo 16, abre a Bíblia. A Bíblia revela tudo para a gente, vai revelar para você. E aqui a gente não tem medo de estudar a Bíblia. Aqui eu não preciso de um livro paralelo para poder comprovar o que a Bíblia ensina. Aqui eu não preciso acrescentar nada na Bíblia não, irmão. A Bíblia é completa em si mesma. São 66 livros que eles são autores que se harmonizam. Mas a gente tem que estudar. E talvez eu esteja falando para alguém que nunca estudou a Bíblia. E é por isso que você às vezes se mete em tanta confusão religiosa. Já passou em 47 igrejas diferentes. É lógico. De repente vê um vídeo no YouTube, vê uma postagem, sabe lá Deus aonde, você já está mudando a sua cabeça. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós precisamos estudar a Bíblia. E nós aqui também oferecemos estudos. Coloca lá no link, o link para mim. Michele, por favor, minha decisão. Se você clicar nesse link agora, vai ter uma opção assim: eu quero estudar a Bíblia, eu quero participar de uma classe de estudos bíblicos. E quando nós terminarmos aqui no sábado, no domingo já vai começar uma classe de estudo da Bíblia. Você sabia disso? E você vai poder estudar a Bíblia.
A Rosângela vai colocar aí no chat para você, mas entra aí no link, você que quer estudar a Bíblia, coloca lá para mim, coloca lá, não vi ainda, eu quero ver lá no Facebook, quero ver lá aqui no Zoom, o link Minha Decisão, clica lá se você quer estudar a Bíblia, e coloca lá, preenche seu nome e diga, eu quero estudar a Bíblia, você vai ver, você vai estudar a Bíblia. João 16 revela para nós, olha só, quem é a voz que fala quando a gente vai sair da rota? João 16 diz assim, a partir do verso 7, olhe na Bíblia, estou esperando o link, hein gente, coloca o link lá, coloca o link lá, vamos lá, beleza? Diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei, e quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador do livro de João é o Espírito Santo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo é dizer para você, filho, esse caminho é bom. Essa porta é a que você tem que entrar. E a missão do Espírito Santo também é dizer para você, filho, esse caminho aqui vai dar errado, vai dar ruim. Não entra por essa porta. Não vá por esse caminho, se afaste dessa pessoa, você sabe, é interessante que muitas vezes a gente sabe que não dá certo. Tem um pastor amigo meu, pastor Areli Barbosa, grande abraço pastor, se o senhor ver essa transmissão, receba o meu carinho, é um amigo querido, e ele diz em uma das suas palestras que todo dia na nossa vida, estaciona um ônibus bem em frente de nós, com a plaquinha, que diz assim, destino, lugar nenhum. E ele fala na sua ilustração, não sobe nele. Às vezes é um amigo que está escrito assim, lugar nenhum, não vai com ele. Às vezes é um relacionamento que você já sabe que vai dar onde? Em lugar nenhum, não sobe nele. Se afasta dele, e a gente sabe que vai dar errado. Às vezes você está fazendo só para poder chatear a pessoa que está do seu lado. É ou não é verdade? Quantos filhos, só para não ver o pai e a mãe chateados, não escolhem fazer o errado? Eles sabem que estão fazendo errado. Quantas vezes no relacionamento marido e mulher, você não dá aquela espinhada? Sabe aquela fala mais dura assim? Aquela que você sabe que vai mexer? Aquela que você sabe que vai deixar chateado, que vai magoar, você sabe que está errado, o Espírito Santo falou a você, não fala isso, pelo amor de Deus, segura, eu sei que você está nervoso, você está bravo, mas não fala, vai ser pior, e você vai lá e fala. Sabe queridos, o Espírito Santo ele trabalha com a gente, ele está trabalhando hoje com você e comigo, todos os dias, 24 horas por dia, o Espírito Santo trabalha na tua vida e na minha vida, para que eu e você possamos aceitar e receber a salvação em Cristo. Não é à toa que o livro de Efésios, abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, nos adverte. Olha só, livro de Efésios capítulo 4, abra a Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 30, olha só o que diz aqui, olha a advertência de Deus para você e para mim, olha a importância da mensagem sobre esse pecado imperdoável que a Bíblia fala, olha só o que diz aqui, lembra, nós falamos, se você for se desviar do caminho, você vai ouvir uma voz que diz, esse é o caminho, andai por ele. Nós já vimos em João, e vimos isso em Isaías, vimos em João que essa voz é o Espírito Santo, e olha só o que ele diz agora no livro de Efésios sobre o mesmo assunto, por isso, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia está dizendo para você e para mim que é possível entristecer o Espírito. E aqui vem uma das provas da Bíblia de que o Espírito Santo não é um poder apenas, não é uma força que emana de Deus, como dizem alguns loucos desvairados que não conseguem entender a Bíblia. Desculpa, gente. Eu não sei se você já conversou com alguém que não crê na pessoa do Espírito Santo.
Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo e talvez não crê no Espírito Santo. Eu até entendo você não crer na Bíblia. Você pode chegar para mim e falar, pastor, eu não creio na Bíblia, vai estar tudo certo, você é teu amigo, vou te dar um abraço, está tudo ok. Agora, quando você me diz, pastor, eu creio numa parte da Bíblia, mas não creio na outra parte da Bíblia, desculpa, você é um incoerente. Você é incoerente. Porque se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então não venha dizer que você aceita apenas metade da palavra. Para mim é muito lógico, eu não sou louco. Eu não estou na igreja adventista porque meu pai e minha mãe são da igreja adventista. Isso seria muito medíocre. Se você está na sua igreja, se você segue uma denominação religiosa porque sua família tem tradição nessa igreja e é por isso que você se mantém nela, porque você não está convicto de que ela tem a verdade, mas você está lá pela tradição do que vão dizer de você se você um dia abandonar, me desculpe, você é incoerente. Eu estou na igreja 27º dia e escolhi até ser um pastor, podia ser qualquer coisa na minha vida, mas escolhi ser um pastor porque eu creio que essa igreja está construída sobre a Bíblia. E ela prega as 28 doutrinas da Bíblia e ela aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática para a vida. Como eu disse para você, cuidado com denominações que precisam de livros à parte, evangelho segundo sabe lá quem, para confirmar a doutrina que eles ensinam. A igreja adventista precisa apenas da Bíblia, dos 66 livros. Suas 28 crenças estão aqui. E a Bíblia diz, como eu disse, a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. E entristecer é uma característica de uma pessoa. Você não entristece um poder. Você entristece uma pessoa. Como é que você entristece uma pessoa? Eu posso te dar N razões ou N explicações. Quando você a ignora, quando você zomba dela, quando você não, diminui com suas palavras, quando você se afasta. A Bíblia diz que nós, com as nossas atitudes, podemos entristecer o Espírito Santo. E vou dizer mais, a gente pode não apenas entristecer o Espírito Santo, olha só o que diz a Bíblia, em Mateus 12, o que mais que a gente pode fazer contra o Espírito Santo? Mateus capítulo 12, diz assim, vamos lá, e gente, eu estou citando um texto só, tá? Em relação à característica da pessoa do Espírito, eu só citei aqui Efésios 4, mas eu poderia citar 1 Coríntios 12, poderia citar inúmeros textos aqui. Em Coríntios diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer. Querer é característica de pessoa, não é característica de poder. Por favor, se você, é mais fácil dizer que não crê na Bíblia do que dizer que crê numa parte e não crê na outra. Isso é loucura. Isso é ser incoerente. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículos 30 em diante. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Olha aí, anota esse texto, é importante. Mateus 12, versículos 30 em diante diz assim. Olha só o texto, me acompanha aí. Quem não é por mim, é Jesus que está falando. Quem não é por mim, é o quê? É contra mim. Isso é sério, gente. A Bíblia está dizendo, se você não está com Jesus, você está contra Jesus. Não existe meio termo. O Apocalipse diz que Laodiceia, a igreja de Laodiceia, não era nem quente nem fria, era morna, e por isso Jesus estava a ponto de vomitá-la da boca. A Bíblia não alivia quando diz o seguinte, quando uma pessoa não se decide, é melhor que uma pessoa esteja não decidida por Cristo do que decidida por Ele e em cima do muro. Um pé na igreja e um pé no mundo. Ou pior ainda, se você acha que você está vivendo a sua vida, peraí que eu vou dar um tempinho, e quando eu ficar velho, então eu vou aceitar Jesus, e aí agora que eu já aproveitei a vida, então eu termino a minha vida com Cristo. Desculpe.
Se você chegasse para a mulher que você ama, a sua namorada dissesse o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou casar com você daqui a 20 anos. A gente vai dar uma pausa agora no nosso relacionamento. Eu vou sair com todas as mulheres que eu quero, eu vou ter relações com todas que eu quero. E daqui 20 anos eu quero você para terminar a minha vida. A minha pergunta é: você, mulher, aceitaria esse cara? Você ficaria feliz com a linda declaração de amor que ele te fez? Você ia falar assim: meu filho, fica esperando. Concorda comigo? Jesus está dizendo: quem não é comigo é contra mim. É simples. Jesus fala lá em Mateus: seja a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno, gente. Jesus não brinca com salvação. E você e eu não deveríamos brincar também. Jesus está dizendo aqui: olha só, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, olha só, contra Jesus, está dizendo aqui, o Filho do Homem é Jesus na Bíblia, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é Deus. E a missão do Espírito é convencer você do caminho que conduz à salvação. A missão do Espírito é apresentar todo dia diante de você, através das mais diversas formas possíveis, a oportunidade da salvação. Através de uma música, através de uma pessoa, através de um convite, através de um programa na TV que você ouve e você sente que aquilo te chama para mais perto de Deus. E você ouve aquela voz dizendo: esse é o caminho, filho, andai por ele. Deixa as drogas, deixa o adultério, deixa a bebida, deixa o cigarro, para de ser orgulhoso. Esse é o caminho. E quando nós fingimos não ouvir essa voz, ou rejeitamos a direção, seguir a direção que essa voz nos diz, que o Espírito Santo nos diz, nós entristecemos, melhor dizendo, o Espírito Santo. E chega um ponto que uma pessoa pode rejeitar tantas vezes, por tanto tempo, por tantos anos, que essa voz é diminuída de uma maneira tão grande que a pessoa já não ouve mais. E chega no ápice da coisa. Sabe qual que é o ápice do entristecer o Espírito? É quando você, ao entender que há algo errado, que aquele caminho não é o caminho certo, você diz assim para Deus: Senhor, eu sei que é errado, mas eu quero seguir por aqui, não me perturbe mais. A partir de então, você comete o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é uma decisão deliberada em favor de praticar aquilo que fere o coração de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E eu fiz toda essa introdução, e já estou quase na hora de terminar, para te falar de uma pessoa que rejeitou a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Abre lá no livro, de Mateus. Abre aí comigo. Vamos abrir a Bíblia. Mateus, abra a Bíblia, João 13, 26. Vamos lá, João capítulo 13, Os muitos textos me fazem delirar. Mateus 26 a gente já foi. Vamos lá, é o texto que nós estudamos, aí vamos para ele daqui a pouquinho. Judas capítulo 13, ou melhor, João capítulo 13. Vamos falar de Judas.
João capítulo 13. Esse homem chamado Judas, ele teve uma das maiores oportunidades que alguém poderia ter nessa terra. Judas, quem era Judas? Judas era um discípulo de Jesus. Judas teve a oportunidade de viver 3 anos ao lado de Cristo. Você imagina o que Judas viu? Judas viu milagres, Judas viu a multiplicação dos peixes, Judas viu demônios serem repelidos, Judas viu Lázaro ser ressuscitado, Judas ouviu os ensinos de Jesus cheios de sabedoria. Judas era alguém, Judas presenciou também as multidões serem curadas das doenças da lepra, que era uma doença incurável na época. Judas, ele tinha um cargo especial. Judas era o tesoureiro daquele grupo, ele cuidava das finanças ali do grupo dos discípulos, que Jesus era o líder. Judas conhecia a oportunidade de ouvir a Cristo, andar com Cristo, se deitar no mesmo ambiente que Cristo se deitava. Você imagina que privilégio poder ouvir a Cristo e beber das palavras de Cristo todos os dias. Porém Judas, ele começou a rejeitar a voz do Espírito Santo. Então nós chegamos aqui no livro de João, capítulo 13. Interessante que em João capítulo 13, Judas estava ali, naquele dia, no momento da Santa Ceia. Cristo já sabia que Judas iria traí-lo. Cristo poderia ter desmascarado Judas diante de todo o grupo, porque naquele momento da ceia, ali no cenáculo, só estavam os discípulos de Jesus reunidos. Jesus começa a ceia lavando os pés de cada um dos discípulos. Você lembra disso? Que era uma atitude que um servo deveria fazer, não um mestre. Mas ele vai lá e humildemente lava os pés de cada um. Era uma cerimônia que simbolizava a purificação espiritual, e ele lava os pés de Judas. E aquilo parece que não mexe com o coração de Judas. Se não fosse suficiente isso, Jesus ainda dá mais uma oportunidade a Judas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, nos poucos minutos que eu tenho. Aqui no versículo 23, ora, diz que ali estava então com chegada Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta sobre quem ele se refere, porque Jesus havia dito no versículo 21 que um deles o trairia. Então Pedro pede para João perguntar quem seria, e no versículo 25, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é o traidor? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, eles molhavam no suco de uva, no vinho, tendo molhado, deu a quem? Judas, filho de Simão Iscariotes. E olha só o que aconteceu. E após o bocado, imediatamente, quem é que entra em Judas? Quem é que possui Judas? Quem? Satanás. E então Jesus, olhando para ele, diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Que texto! Diz para mim se esse não é um texto forte. Eu não sei se você já tinha lido esse texto, mas olha só, após Jesus oferecer o pedaço de pão molhado a Judas, diz que imediatamente entra em Judas Satanás. Satanás toma o domínio de Judas. Satanás é agora quem dita as ações de Judas. E Jesus, olhando agora para Judas, mas na verdade olhava ali para Satanás, porque Satanás havia tomado Judas, diz assim: o que tens de fazer, faze-o depressa. O inimigo não pode amedrontar Deus, porque o inimigo é menor do que Deus. Você está entendendo? O diabo não tem poder para superar a Deus, para vencer a Deus. Na realidade ele é vencido, ele é derrotado.
ele já saiu do céu expulso. Ele só ganhou quando Adão e Eva deu ouvidos à voz dele, só aqui na terra. No céu, ele não ganhou. Eu quero dizer para você, e quando Cristo veio e morreu na cruz, Cristo derrotou o diabo. O diabo não amedronta Deus. Na verdade, ele diz que treme diante de Deus. Lembra desse texto? Até o diabo crê e o quê? E treme. Lembra disso? A Bíblia ensina isso em João. Gente, olha só. Por que é que após aquele momento, Satanás toma Judas? Sabe por quê? Eu quero explicar para você o que significava aquele ato de oferecer a ele, de Jesus ter oferecido a Judas o pedaço de pão molhado no vinho. Você deve estar dizendo assim, Jesus, você vê como Jesus é? Está vendo, pastor? Você fala tanto de Jesus essa semana, mas está aí. Ele ficou sabendo que era Judas que ia trair, ele quis desmascarar na frente de todo mundo. Jamais Jesus faria isso. E se você teve essa impressão, é porque talvez você não conheça o que na época simbolizava oferecer a alguém numa ceia o pedaço de pão molhado. Sabe o que simbolizava aquilo? Quando um anfitrião oferecia numa ceia um pedaço de pão molhado a um dos convidados, simbolizava que aquela pessoa era a mais querida, a mais amada, a mais importante daquela reunião. Quando Jesus oferece a Judas o pedaço de pão molhado, ele está dizendo assim: filho, você é quem eu mais amo aqui. Filho, eu quero dizer para você que eu não estou aqui, eu não estou bravo com você, que eu não tenho ódio de você porque você vai me trair. Eu quero dizer para você que eu o amo. Recebe a oportunidade que eu estou te oferecendo hoje. Judas toma o pedaço de pão porque ele sabia o que aquilo representava, mas no seu coração ele rejeita a voz do Espírito Santo, dizendo: se arrepende, se arrepende, deixa essa tua obra. Se Judas naquele momento olhasse para Jesus: Senhor, me perdoa, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, Senhor, me desculpa, me perdoa, Senhor, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas olha só o que eu fiz. Chamasse Jesus de lado: Senhor, eu tenho que te contar, Senhor, eu sei que eu mereço a morte, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, quer me expulsar, me expulsa, mas pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Senhor, eu vendi, eu sou cúmplice de assassinato, de uma trama corrupta, desonesta, desleal. Senhor, me perdoa, Senhor Jesus, por favor. Eu tenho certeza que Cristo teria chamado Judas, perdoado Judas, e Judas não teria o fim que ele teve. E eu quero que você entenda uma coisa: há uma diferença entre arrependimento e remorso, porque remorso foi o que Judas sentiu. Abre lá em Mateus 27, Mateus 27, agora sim, vamos lá. Mateus 27, olha só, Mateus 27, a partir do verso 2, diz assim: lembra, Jesus, ele foi entregue aos romanos por Judas, pelos fariseus ali, nas mãos dos fariseus, melhor dizendo, por Judas. E diz aqui o versículo 2: e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E então Judas, verso 3, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue, o que? Inocente. Percebe? Judas sabia o que ele estava fazendo de errado. Satanás assume o coração de Judas, porque Judas, depois de Jesus ter oferecido a oportunidade, imagine quantas oportunidades Judas teve. Ele andava lá de Jesus, ele acordava com Jesus, ele ia
para a igreja com Jesus, ele via os milagres de Jesus. Todos os dias o Espírito Santo falava: Judas, por favor, desiste desse mal, volta atrás, vem andar comigo, eu te recebo. Jesus perdoou tantos pecadores, eu posso te perdoar também, Ele vai te perdoar, vem, para com essa vida. Será que eu não estou falando para alguém nessa noite que também está vivendo uma vida que não está sendo coerente com a vida que Cristo deseja? Você sabe o que eu estou dizendo, meu irmão? Quantas vezes você põe a cabeça no travesseiro e o Espírito Santo vem até você de noite e fala assim: filho, você está entendendo, está errado. Você é uma boa pessoa, você tem um coração bom, mas se você continuar nesse caminho, se você continuar trocando essas mensagens, se você continuar alimentando, buscando esse tipo de coisa, filho, vai terminar mal. Todos os dias, Deus insistia através do Espírito na vida de Judas. Judas rejeitou a voz do Espírito Santo, até que naquela noite, quando ele olhou para Cristo e disse assim: não me interessa o que o Senhor está fazendo por mim, obrigado porque o Senhor está me colocando diante de todo mundo, eu aceito a fama, eu aceito o reconhecimento de todos, de que eu sou o mais importante, e o Senhor me deve mesmo, porque é isso que eu sou. Mas eu quero dizer que eu rejeito, eu não quero o Senhor na minha vida. Nesse momento, Satanás toma Judas. Ele comete o pecado contra o Espírito Santo. E agora Judas, o texto diz que ele, ao ver Cristo sendo julgado de maneira inocente, ao reconhecer o que ele fez, aliás, ao ver Cristo inocente sendo julgado da maneira como estava sendo, Judas sente remorso. O que é remorso? É um medo do que você fez. É um medo das consequências, é um medo que vem quando te descobriram. Agora vai todo mundo ficar sabendo, agora o assunto vai para a comissão da igreja e você sente medo, vergonha. Isso é remorso. Sabe o que é arrependimento? É dizer assim: eu errei, eu reconheço, eu não mereço nada, mas eu não quero nunca mais voltar a fazer isso. Eu reconheço que eu estava errado, eu assumo a culpa, eu assumo as consequências. A igreja está certa em tomar essa decisão. Eu reconheço, eu mereci, eu pratiquei mesmo isso, mas eu me arrependi, e eu prometo que nunca mais, no que depender de mim, eu vou estar de novo nessa situação. Isso é tristeza, e você sente tristeza pelo que você fez, e aquela tristeza leva você a decidir não fazer mais, e você fala: de hoje em diante isso está fora da minha vida, eu não volto mais naquele bar, de hoje em diante eu não ando mais com esse cidadão, com essa pessoa, toda vez que eu estou junto com ele eu vou para a desgraça, de hoje em diante eu vou pedir desculpa para aquele familiar que eu peguei pesado, eu maltratei, eu não quero mais fazer isso, quero viver bem com ele, eu me arrependo. Arrependimento é um sinal de que você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Judas não ouvia mais. Então diz a história, aqui ainda no capítulo 27, no versículo 4: pequei traindo sangue inocente, eles porém responderam: o que nos importa ser contigo? É assim que o diabo faz, o diabo te leva para o mau caminho, o diabo te incita a fazer o errado, coloca a tentação diante de você, você cai nela e ele olha para você, quando você vê o que você está fazendo: nossa, foi isso que eu fiz, ele fala assim: é isso mesmo que você fez, você é um miserável, bem feito, te vira. O diabo não te ama, o diabo não tem piedade de você, o diabo não tem piedade do seu filho, da sua filha. Ele diz assim: pouco me importa, isso é contigo, te vira.
No versículo 5 diz que então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, em vez de arrependido ir ter com Jesus, ele decide não mais viver a vergonha daquilo que prejudicou o seu orgulho, e então decide tirar a vida. Ele se enforca. Judas é um exemplo de uma pessoa que entristeceu o Espírito Santo, praticou o pecado contra o Espírito Santo e morre perdido. Perdido. Sabe? Nessa noite eu preciso dizer uma coisa para você. Ao lado de Judas tinha um outro discípulo. O seu nome era Pedro. Pedro disse que jamais trairia Jesus. Pedro disse que iria com Cristo até a morte. E Pedro nega Cristo 3 vezes. Pedro corre quando Jesus é preso. E depois ele o nega. Só que diz a história que quando ele ouviu o galo cantar a 3ª vez, ele chorou amargamente, arrependido pelo que havia feito. E Pedro é restaurado à condição de filho. Isso está lá no livro de João, no capítulo 20, você pode ver. João capítulo 20 nos revela, olha só que interessante, João capítulo 20 é melhor ainda, vai para o capítulo 21. No capítulo 21 diz aqui no versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus volta a perguntar a ele, aquele discípulo que havia também o negado, que também havia de certa forma traído a sua confiança, sido desleal para com ele, tornou a perguntar, verso 16, pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E uma 3ª vez, então Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Pedro não teve remorso. Pedro se entristeceu porque ele lembrou do seu pecado. Se entristeceu, mas ainda assim, Pedro poderia ter dito assim: Senhor Jesus, pô, vamos parar, né? Pô, brincadeira. Eu já fiz lá, eu sei que eu errei, agora o Senhor vem aqui para me maltratar? Pô, Senhor. Não. O arrependido não faz isso. O arrependido reconhece: Senhor, eu errei, mas eu deixo te dizer uma coisa: tu sabes que eu te amo. Senhor, eu não mereço, eu sou um traidor, eu sou desleal, eu minto para a igreja, eu minto para os irmãos, eu estou vivendo uma mentira hoje, Senhor, eu sei. O Senhor está certo, mas eu não quero me perder. Tu sabes que eu te amo. Jesus olha para Pedro e mais uma vez diz assim: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. E Pedro diz: eu vou apacentar, Senhor, mas não mais com essa vida dupla que eu tinha. Eu vou ser fiel até a morte. E Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pedro cumpre a missão de Cristo até o final. Um homem que se arrependeu e foi restaurado por Cristo. Jesus disse: sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja. Pedro foi restaurado por Deus. E nessa noite, você que está me ouvindo aqui, se ouvir a voz do Espírito Santo,
se não rejeitar a oportunidade da salvação que Cristo está te dando hoje, e a partir de agora assumir uma vida fiel ao lado de Deus, pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, não importa quão baixo eles são, não importa quão terríveis eles se demonstram, se você hoje se arrepender e disser: Senhor Jesus, eu aceito, eu quero receber na minha vida o teu perdão, eu me arrependo, eu aceito a tua vontade, a tua oportunidade, quer dizer que Cristo vai restaurar a tua vida, e você será um Pedro moderno, conduzindo a igreja de Cristo, que são as pessoas, o rebanho de Jesus, que são as pessoas, num tempo de incerteza, num tempo de necessidade, de uma maneira, você vai conduzir o povo de Deus de uma maneira fiel, como nunca antes você o fez. Mas hoje você precisa abraçar a oportunidade e não rejeitá-la. O Espírito Santo está dizendo: eis que estou à porta e bato, abra a porta. Talvez eu estou falando para alguém que está relutando há anos já de ser batizado na igreja. Talvez nessa noite eu fale para alguém que ainda não estudou a Bíblia, que ainda crê que os seus caminhos são melhores do que o de Deus. Sabe, queridos, não rejeita a voz do Espírito, não faça como Judas, não peque contra o Espírito Santo, não deixe Satanás assumir o domínio do teu coração, diga não ao diabo e sim para Cristo. Chegou a hora de você fazer uma decisão, é por isso que eu estou com essa camiseta hoje. Esse é o momento, hoje é o dia da tua salvação, hoje é o momento de você escolher Jesus, hoje é o dia de você viver uma vida nova em Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e mudar a rota da vida, fazer uma conversão, é se converter dos seus maus caminhos. É isso que significa conversão, é deixar de ir para esse lado e ir para cá agora, na direção de quem? De Cristo. Você ia na direção do diabo, ele está lá de braços abertos para te receber, diabão. Mas você fala: não quero ir lá não, eu quero ir para cá agora, eu quero ir para Jesus. E você vai para Jesus através da Bíblia, você vai para Jesus através da oração, você vai para Jesus através do batismo. Mas isso passa pelo arrependimento. E arrepender, olha só o que diz a Bíblia. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem confessa e deixa. Arrependimento é confessar o pecado e deixar de fazer o pecado. Quem confessa e deixa, recebe o quê? Encontrará o quê? Alcançará o quê? Diz aí no chat. Você conhece o texto? Misericórdia. Hoje é o dia da tua salvação. Chegou a hora. Porque tem um probleminha. O pecado contra o Espírito Santo, ele se consuma em 2 momentos. É aquela história do cheque quando compensa, tá? Lembra dessa história? O fato de você ter dado um cheque pré-datado não quer dizer que a conta foi paga, que o dinheiro está na conta. Há um momento em que ele é compensado, ele é processado, e então o valor é retirado, o preço é pago. O pecado contra o Espírito Santo, ele é consumado, ele é processado em 2 momentos. 2 momentos. Primeiro momento: antes de Jesus voltar a essa terra, diz que haverá um tempo em que acabará a oportunidade da graça, que o Espírito Santo será retirado da terra. Está lá em Apocalipse 22, versículo 11, diz assim: o injusto continue na sua injustiça e o justo na sua justiça. Isso é chamado de fechamento da porta da graça, da porta da oportunidade.
Ou seja, vai chegar um tempo, no final dos tempos, que a porta da oportunidade vai ser fechada e o Espírito Santo será retirado da terra. Não haverá mais conversão. Porque a obra do mal precisa chegar no seu ápice. Está no livro do Apocalipse. Se você quer estudar o Apocalipse, a gente dá estudo do Apocalipse também. É só colocar lá no link Minha Decisão. Esse é o primeiro momento quando o pecado contra o Espírito Santo é processado. E dali não tem mais volta. Mas há um segundo momento, quando nós fechamos os nossos olhos para a morte. Se você morrer hoje, você não aceitou a oportunidade de Cristo, não decidiu viver a vida do jeito de Cristo, então a porta da graça se fecha para você e você morre perdido. Mas se você morrer hoje e você se arrependeu dos seus pecados, entregou o coração a Jesus e tinha decidido a partir de hoje viver uma vida coerente com o que Deus ensina na sua palavra, você morrerá salvo em Cristo. O problema é que a gente não sabe nem quando vai chegar o fechamento da porta da graça e nem quando vai ser o dia da tua e da minha morte. Por isso a Bíblia diz assim, em Hebreus 3, versículo 7: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Por isso que eu falo para você, chegou a hora. Você tem que tomar toda a decisão por Jesus hoje. E a minha pergunta é: se você não escolher Jesus hoje e sair dessa transmissão andando com Ele, onde é que você vai? Para onde você vai voltar? A vida com o mundo vai deixar você nele, mas a vida com Cristo vai levar você para Ele. Um dia estaremos no céu com Cristo, quando Ele voltar. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, terão a vida eterna pelo amor que Ele derramou sobre nós. A minha pergunta nessa noite é: de que lado você vai estar? Qual é a tua decisão hoje? Você quer seguir com o mundo, com o diabo, ou você quer seguir com Cristo? Hoje, em nome de Jesus, eu estou te lançando a corda da oportunidade, como aqueles bombeiros lançaram para José no início da história. Hoje eu estou mais uma vez, em nome de Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, oferecendo para você a vida, oferecendo para você um caminho de paz, tentando de alguma forma, mediante a direção de Deus e da palavra de Deus, mostrar a você que existe sim possibilidade de salvação, que você pode hoje ser perdoado dos seus pecados e pode ter uma nova vida com Cristo. Aceita a vida, escolhe a vida, deixe os seus preconceitos de lado, deixe o seu orgulho de lado, deixe a sua vaidade de lado e passa hoje a viver com Cristo de verdade. Cristo está aqui à nossa disposição, Cristo está te esperando, hoje é o dia da salvação, escolhe a Cristo. Quantos hoje querem escolher Jesus? Diga aí, põe no chat: eu quero Jesus, eu quero Cristo em minha vida, eu não quero ficar nesse mundo, eu não quero fazer parte daqueles que rejeitam, dos que têm remorso e não arrependimento. Coloque aí no chat, você que está no Facebook, você que está aqui no Zoom, você que está no Instagram, coloque aí: eu aceito Jesus. Porque para onde mais você iria? Eu vou cantar uma música agora, e durante a música, em oração, fale com Cristo. Diga: Senhor, perdoe os meus pecados. Os meus pecados são estes. Faz a lista. Você não vai surpreender Ele já sabe. Faz a lista. Senhor, eu me arrependo e eu não quero mais praticar isso. Me salva de mim mesmo, dos meus pecados, porque eu quero estar contigo no céu. Hoje eu aceito seguir a voz do Espírito e não a voz do demônio, e ir na direção do Senhor e da vida que Tu queres.